Olá pessoal, eu sou o Nando Bruck, criador do canal Anamórficos, sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai falar do fator principal nas nossas produções videográficas, nossas produções cinematográficas, que é a câmera. Até que ponto uma boa câmera pode influenciar nas nossas produções? Eu fiz um upgrade recentemente, eu vou falar um pouquinho desse upgrade que eu fiz, o que eu pude notar de melhora nas minhas produções neste upgrade, e eu quero trocar uma ideia com vocês. Se você gosta de produção audiovisual, especialmente direcionado a cinema independente, produção de vídeo em geral, animação, 3D e coisas desse tipo, esse é o nosso canal. Aqui a gente troca ideias, tem tutoriais, procuramos sempre o pulo do gato para para melhorar as nossas produções cinematográficas, nossas produções audiovisuais. Por isso se inscreve e ative as notificações para sempre receber em primeira mão esse tipo de conteúdo. Bora lá? Uma boa câmera pode sim ajudar a ter uma produção mais bonita, mais esteticamente interessante, mas ela é só o fator central de uma série de fatores que devemos considerar na hora de produzir os nossos vídeos, produzir os nossos filmes, nossos curta-metragens. E isso não há dúvida, há um consenso geral de que quanto melhor uma câmera, mais interessante vai ser o material captado. Mas não é só isso, um conjunto quase infinito de fatores pode determinar o sucesso do nosso projeto. Eu fiz o upgrade da Canon T3i que eu comprei em 2012 para 90D, agora em 2020, inclusive comprei antes da alta do dólar, eu acho que eu dei muita sorte. E eu vou falar um pouquinho para vocês dessa câmera fantástica que eu comprei. Não é um review de câmera, é apenas a minha impressão geral do porquê eu considerei comprar essa câmera para as minhas produções. Eu tenho aqui a 90D com uma lente Sigma 1750, que é o kit, acredito que é o kit mais básico assim que você pode ter para filmagem, porque o range dela 2.8 é desde o 17 até os 50. Então eu imagino que você deva saber do que eu estou falando. O kit também que eu considero ser básico para um bom filmmaker é uma 50mm 1.8, que é a queridinha dos filmmakers, a queridinha dos cineastas independentes. É claro que esse é um conjunto de, digamos, baixo orçamento, entre aspas. Eu digo entre aspas porque no caso do modelo 90D, o preço dele, inclusive hoje com a alta do dólar, está bem salgado. Mas vamos falar do que você pode fazer, inclusive com o celular. Eu estou gravando com o celular, o Motorola One Action agora, que eu inclusive comprei porque ele tem uma excelente câmera de ação, bem aberta. Assim, eu recentemente filmei um espetáculo teatral com essa câmera, eu deixei a 90D parada e fiz o movimento das câmeras com o celular, com o Motorola One Action com a câmera de ação. Eu achei que ficou muito interessante, muito legal. Eu poderia optar, por exemplo, por um DJI Osmo Pocket, que ele faria a mesma função, com certeza até melhor, mas eu acho que o resultado ficou bem interessante. Mas desde o advento das câmeras, lá em 1900 e lá vai bolinha, né, com os irmãos Lumière, lá desde os primeiros frames, vamos dizer assim, a tecnologia evoluiu muito. Você imagina se o próprio Steven Spielberg, quando começou a produzir os seus filmes caseiros, né, com a sua câmera 8mm, se não me engano, ele produzia alguns filmes brincando lá e isso chamou a atenção. Ele já estava ali meio que no meio do pessoal que gostava e que tinha dinheiro para investir nessas coisas e acabou se destacando como um dos maiores cineastas, um dos maiores produtores, um dos maiores diretores de cinema do mundo. Mas às vezes algumas pessoas não sabem que ele começou fazendo vídeos de brincadeira ali, ele pegava uma pipoca e fingia que era um dente e estava arrancando o dente da irmã dele. Ele fazia algumas maquetes de algumas casas e botava fogo ali naquela maquete e
fazia parecer que era uma casa pegando fogo, então eram efeitos especiais rústicos que ele usava nos seus pequenos filmes caseiros. Isso ele fazia quando a tecnologia mais avançada que tinha na época era uma Super 8, por exemplo, a tecnologia caseira, né? E hoje qualquer celular consegue gravar em 4K, 8K, estamos num padrão de resolução de imagem muito avançado. Isso às vezes suprime, relaxa um pouco a criatividade das pessoas, porque nós temos num gadget hoje o que cineastas de 20 ou 30 anos atrás dariam tudo para ter. Então olha só como é engraçada as coisas, né? Isso nos leva à seguinte conclusão, que a câmera é só um dos fatores, é o fator central, como eu disse lá atrás, é o fator central para você ter boas produções. Estudar as cores do cinema, estudar a luz, dar uma caprichada no som, estudar o som, a captação do som, ambientar o seu filme com o som, com a luz correta, posicionamento da luz. Há muitas coisas envolvidas. Inclusive eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu falei do que um filmmaker precisa saber para ter boas produções. Eu acho que é um vídeo interessante que vai servir para abrir a mente de muitas pessoas. Porque muitas pessoas procuram saber o que precisam fazer para ter um look mais cinematográfico. Inclusive eu falei disso também, de como ter um look mais cinematográfico em suas produções nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card. E eu não estou falando só de cinema independente, tá pessoal? Eu estou falando de algo que hoje é muito corriqueiro. Às vezes você precisa produzir para rede social, às vezes você trabalha numa produtora e você precisa fazer um vídeo interessante para o seu cliente. Então a visão de como as coisas funcionam na produção audiovisual ela é muito importante. Hoje, conforme eu disse, voltando um pouco nessa reflexão, qualquer câmera, qualquer celular é 10 vezes melhor em resolução do que as câmeras de 10 a 20 anos atrás. Eu comecei produzindo em câmeras VHS e eu procurava assim compensar a falta de resolução das imagens com uma certa criatividade. Até mesmo quando eu tinha essa Canon T3i, eu procurei produzir alguns filmes caseiros e buscar um pouco daquele look cinematográfico. E eu já tinha essa 50mm, né? E eu, com aquele desfoque característicos que a gente vê no cinema, eu consegui algumas imagens bem interessantes em alguns curta-metragens que eu fiz. Eu vou deixar o link na descrição para vocês. E adaptando nosso conhecimento ao equipamento, nós podemos ter resultados muito melhores. Por exemplo, eu lembro que eu filmei com a T3i, não faz muito tempo, acho que foi em 2015, um curta-metragem de brincadeira, um curta-metragem experimental, onde eu coloquei alguns dinossauros. Quem me conhece sabe que a gente produziu, eu e um amigo meu, a gente produziu esse curta-metragem ali na brincadeira, a gente chamou os meninos e produziu e tal. E eu estava estudando 3D Element, inclusive eu vou deixar aqui no card para você o primeiro episódio de uma série de cursos que eu estou fazendo de 3D Element, para você dar uma estudada e ver como esse plugin pode nos ajudar, pode ajudar nas nossas produções. E eu lembro que ali na época eu comecei a perceber que eu não tinha muita resolução, né? Era uma Full HD, mas eu não tinha muita resolução, uma resolução 4K, que é o que a gente tem hoje, para poder incluir o 3D, as animações em 3D, os dinossauros em geral. Então o que eu fiz? Eu tive que adaptar o efeito especial à imagem que eu estava captando. Eu diminuía um pouco a resolução, dava um pouco de blur ali nos dinossauros e eles acabavam meio que se mesclando ali com a imagem de forma que parecia bem convincente em alguns momentos. Então por que eu estou falando tudo isso? Porque às vezes você precisa se adaptar ao seu equipamento. O seu equipamento não tem um bom ISO, por exemplo. Coloque mais luz, considere colocar mais luz. O seu equipamento não tem uma boa captação de áudio. Considere comprar um microfone direcional ou um gravador externo. Então você precisa se adaptar e estudar qual a melhor forma de compensar as limitações do seu equipamento nas suas produções. Hoje as câmeras de entrada da Canon, eu não conheço muito a Nikon, as câmeras da Nikon, mas com certeza são ótimas também, e as da Sony também, nem se fala. Mas as câmeras de entrada da Canon, que eu tive uma T3i, eu tive uma SX também, SX 210, se não me engano, elas são muito boas nesse quesito, no quesito de ciência de imagem. Então a gente tem desde uma imagem
que você pode gravar ali lavada para você fazer uma boa pós-produção, até uns presets de imagem que vem instalados na própria câmera que você pode usar para poder ter uma imagem mais assim, saindo já pronta da câmera, né, por assim dizer. Então, câmeras cropadas, eu estou falando aqui de câmeras cropadas, a T7i, a T5i, a T8i, a 90D, a 60D, a 80D, até desde lá da T3i em diante, de 2012 para cá, são ótimas para cineastas independentes, porque como eu falei, são câmeras que entregam hoje o que muitas câmeras de cinema entregavam há muitos anos atrás, né? É lógico que o look de cinema ele é um pouco mais trabalhado, ele é um pouco mais delicado, mas um pouco mais difícil de se conseguir, mas já é um meio caminho andado quando você tem resolução, quando você tem um desfoque de câmera, quando você tem um range legal. E falando um pouco mais desse upgrade que eu fiz, eu lembro que eu tinha a opção de comprar a Blackmagic Pocket Cinema 4K, né? A Blackmagic, que é a queridinha aí dos cineastas, mas eu pensei, eu tinha um dinheiro na hora, lá na época, para comprar essa câmera, e eu pensei, se eu comprar só o corpo da câmera, que é o caso ali, eu vou ter que comprar o cartão, a lente, eu vou ter que comprar uma série de coisas, então a câmera é só metade do orçamento que eu tinha, então não ia dar. Falei, vai ficar para a próxima. Aí eu optei por comprar a 90D. É uma ótima câmera, custo-benefício 4K, eu acho que das cropadas há um consenso de que é a melhor, ou uma das melhores, não sei. Antes assim dos modelos de entrada de cinema, né, que agora saiu a C70, que é maravilhosa, eu me apaixonei, eu vi alguns reviews dessa câmera, eu achei o máximo, achei realmente maravilhosa. Mas como eu não posso ter uma ainda, eu optei pela 90D. Eu vou deixar os links aí na descrição de algumas câmeras de entrada da Canon, que todo mundo conhece, né, a maioria dos cineastas, dos filmmakers conhece, com um bom preço para você dar uma analisada e ver qual que se encaixa na sua meta de orçamento, na sua meta de produção, e de repente começar aí a adentrar, você que está adentrando nesse mercado, ou você que quer fazer um upgrade, ou você que quer realmente melhorar suas produções. Então vou deixar o link tanto da 90D quanto de outras câmeras mais baratas que eu considero serem interessantes, inclusive da cinquentinha, 1.8, que é a queridinha dos filmmakers, para você melhorar aí as suas produções. Ok? A câmera é importante, pessoal, a câmera sim é importante, mas é só metade do processo. Luz, som, enquadramento, ambientação, roteiro, tudo isso junto com a câmera é muito mais importante do que apenas saber lidar com uma boa câmera. Há muitos reviews por aí que falam sobre você ter uma câmera mediana e investir em lentes, por exemplo, né, boas lentes que podem te entregar um visual bem mais cinematográfico. Então você pode considerar esse tipo de investimento para você, tá ok? Esse é o canal Anamórficos, eu não vou me estender muito. Se a gente fosse falar disso, cara, teria muita coisa realmente para falar, mas eu não vou me estender muito. Eu acho que é esse o recado que eu queria dar para vocês, porque uma boa câmera sim é importante, mas não é tudo, tá bom? Eu espero que vocês se inscrevam no nosso canal, dê essa força pra gente sempre trocar ideias sobre cinema independente, sobre produção audiovisual e boas produções para vocês.